Então, bom dia. Hoje eu vou falar do limite trigonométrico fundamental. É trigonométrico fundamental ou é fundamental trigonométrico? Já é? O limite, na verdade, é só o limite fundamental. Então é o limite Pessoal, na aula, basicamente, como é que funciona esse limite aqui, ó? Se eu for substituir, vamos supor que eu simplesmente substitua, vou fazer aqui um rascunho, limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, tá? Se eu for substituir, vai dar seno de zero sobre zero. Quanto é que é o seno de zero? Zero, perfeito. Seno de zero foi com convicção, né? Muito bom. Então é o limite da forma zero sobre zero. Só que a gente vai provar daqui a pouco que esse limite aqui é 1. E aí como é que funciona? Como é que funcionam os exemplos baseados nesse limite aqui? A gente vai tomar isso aqui como, digamos assim, uma propriedade fundamental e vai usar esse limite para resolver outros limites, sabendo que esse limite aqui vale 1, tá? Basicamente é isso. A gente vai usar aqui ele vale 1 e para resolver outros limites. Ele vai aparecer de alguma maneira. Vou pegar os exemplos que estão na lista, são os mesmos que estão no livro. São muito parecidos. Você pode olhar na página. Depois eu vou demonstrar que isso aqui realmente vale 1, tá? Mas por enquanto a gente vai fazer a página. Não é página 38 não, página 96. Exercícios 3.8. Aí, por exemplo, primeira, calcule, né? A letra A é o limite da tangente de x sobre x quando x tende a zero. E aí eu vou falar uma frase importante aqui. Como é que funciona esse tipo de limite? Você vai ter que, de alguma maneira, fazer com que essa expressão ela apareça. Tá vendo isso aqui, ó? Esse limite que está aqui, tangente de x sobre x, não é seno de x sobre x. Mas toda vez nesses exemplos, vocês vão ter que, de alguma maneira, fazer uma manipulação para que a expressão seno de x sobre x, ou seno de alguma coisa sobre alguma coisa, sempre ela tem que aparecer. E o limite dela é 1. Vamos ver aqui com essa primeira situação. O limite da tangente de x sobre x é o quê? Vocês lembram o que é tangente? Seno sobre cosseno. Tá vendo? Ó? Tangente é seno. Aí, sobre x. Aí, divisão de fração. Conserva a primeira, né? Conserva a primeira fração, que é seno sobre cosseno. Multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de x é 1 sobre x. Aí aqui, como é produto, observa que aqui, ó, eu tenho seno de x sobre x, ó. Como é produto, você pode escrever assim, limite de seno de x sobre x vezes 1 sobre o cosseno de x.
quando x tende a 0. Aí aqui, agora sim, você deve, esse limite aqui, ele é 1 e esse aqui existe. É como se eu fizesse assim, o limite. Lógico que você pode fazer já de cara, mas eu vou fazer assim para enfatizar. Tá vendo? Ó? O limite do produto é o produto dos limites, desde que os dois existam. E aí, quanto é que vale este limite aqui? 1 é a propriedade. Então vai ficar 1 vezes... Esse aqui é 1 sobre o cosseno de 0. Quanto é o cosseno de 0? 1, tá? Então o cosseno de 0 é 1, então fica 1 dividido por 1, aí dá. Então como é que funciona novamente? Ó? Vai aparecer como é que funciona esses exemplos. Tem um limite lá específico. Aí eu manipulo para aparecer a expressão, ó, seno de x sobre x. Para aí eu poder usar o limite que esse limite aqui vale 1, tá? Vai ser sempre dessa forma. Aí assim, como é que eu manipulo? Aí depende muito da expressão. Às vezes é fácil, às vezes é difícil, tá? Ok aqui? Letra B, agora. O limite de x sobre seno de x. Ele está quase o limite de quê? De seno de x sobre x, só que é invertido, né? Então aqui você como é que resolve? Esse aqui, ó, é o limite. Essa expressão aqui, você tem que usar essa propriedade, ó. De fração. A dividido por B é 1 dividido por B dividido por A. É a mesma coisa. Se eu olhar essa expressão aqui, conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, aí eu tenho essa. Por quê? Porque aqui eu não tenho exatamente a expressão que eu quero, mas eu posso reescrevê-la para que apareça a expressão seno de x sobre x. Posso reescrevê-la assim, ó. 1 dividido por seno de x sobre x. Observe que se eu fizer o caminho inverso, conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, eu vou ter exatamente a expressão, né? Aí agora aqui ficou fácil. Porque é como se fosse o limite da divisão, ó, o limite de 1. É lógico que aqui você já pode colocar direto, ó. Você já pode colocar que é 1 dividido por este limite aqui, que vai dar quanto? 1. E aí dá 1 também. Tá? Vocês entenderam essa passagem aqui, ó? Imagina, ó, se eu pegar essa expressão azul, ó, 1 dividido por seno de x dividido por x. Eu conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. O inverso de seno de x sobre x é x sobre seno de x. Tá? Que é essa aqui em vermelho que eu coloquei. Então, novamente, aqui apareceu a expressão, não está exatamente igual, mas você meio que faz a manipulação e faz aparecer. Em geral, às vezes dá para ver, tem expressões que é mais fácil de ver, outras não, depende, tá? Ó, letra D. Tem uma outra coisinha aqui. Não, ele não coloca. Mas vamos para a letra D.
Eu coloquei D porque é a D do livro, tá? Que do B passa pro D, tá? Que é a letra D que tá lá. Ó, essa daqui não tá exatamente... Como é que eu vou dizer? Ela não aparece seno de x sobre x, né? E o limite também ele não está tendendo a zero. Você tem que perceber. É o limite de seno de x sobre x. X tendendo a zero, tá? Aí o que você vai fazer? Você tem que mudar a variável aqui. Ok? Nesse caso eu tenho que fazer aquele conteúdo da aula passada. Eu tenho que chamar u de alguma coisa. Aqui eu vou fazer u igual ao denominador. U igual a x menos π. Aí você vai ter que, por exemplo, se eu isolar o x, eu vou ter o quê? X igual a u mais π, tá? E ainda eu observo se o x tende a π. Quando eu substituo aqui, no lugar de x, substituo π, o u vai tender para... U vai tender para zero, tá? Aí o que vai ocorrer? Aí o limite lá de cima, limite de seno de x sobre x menos π é igual ao limite de seno de... Aí agora no lugar do x eu vou colocar u mais π, ó, tá vendo? Ó? No lugar de x eu vou colocar u mais π dividido por, e aqui essa expressão aqui, ó, é o u, que eu chamei de u. E aí no lugar de x tender a π, eu vou colocar u tendendo a zero. Então, primeira observação é, a variável tender a zero eu já consegui, né? Porque é o que eu quero. Aí agora vocês devem lembrar da fórmula do seno da soma, vocês lembram? Seno A, né? Cosseno B mais seno B cosseno A dividido por U. Quanto é que é o cosseno, ou melhor, quanto é que é o seno de π? Seno de π. Não. Zero. Seno de π é zero, tá? Se é zero, essa parte aqui, ó, vai zerar. Então vai ficar... E quanto é que é o cosseno de π? Não. Não. Cosseno de π. Π é 180. Menos 1. Ó, gente, ó. Essas coisas... Eu vou já voltar. Tem certas coisas que vocês devem saber. É uma coisa que é meio que é obrigatória. Então, se eu estou aqui no π, você olha que ponto é esse aqui. É o ponto menos 1, 0. E aí você vê qual é a abscissa. É o cosseno desse π, que é o que eu andei daqui para cá, ó, tá? Essas coisas aqui, gente, tem certas coisas que é aceitável você esquecer. Agora tem certas coisas que vocês têm que saber mesmo. Então, cosseno de π é menos 1, tá? Vai ficar o limite
Aí vai ficar, como aqui é menos 1, ó, vai ficar menos 1 vezes seno de U menos seno de U dividido por U e aí, quanto é que é o seno de U? O limite de seno de U sobre U é 1. Como tem esse menos aqui, menos 1. Tá? Então, gente, esses senos assim, gente, desses ângulos 0, π sobre 2, 0, 90, 180, 370 e os outros 30, 45, 60, vocês têm que saber. Seno e cosseno e tangente. Dá uma lida, assim, você pode fazer uma tabela. Qual o jeito que todo mundo, entre aspas, assim, geralmente faz? Você faz uma tabela, né, e decora a tabela. Não tem muito... Hã? Vai refazendo ela várias vezes. Você faz, aí ele vai refazendo. Você tem que repetir. Quantas vezes você já repetiu essa tabela, esses ângulos? Então, se não for nenhuma, ninguém vai memorizar. Ele perguntou se o teu grau de TDAH é alto. Mas é que nem, por exemplo, o número do CPF. Geralmente, quando a pessoa é adolescente, ela não sabe o número do CPF. Por quê? Não, mas geralmente é. Por quê? Porque ela não precisa, não é exigido que ela saiba o número do CPF. Tá entendendo? Você tem o número, mas você não vai no banco abrir conta, você não vai em lugar nenhum que qual é o seu CPF. Mas a partir do momento que você tem um emprego, ou então vai ter que pagar uma coisa aqui, fazer uma compra, tem um cartão de crédito. Aí você, de tanto repetir, você vai lembrar. Essas coisas assim, é desse jeito, tá entendendo? Por que matemática os alunos acham difícil? A verdade é que hoje em dia não, no geral, a matemática causa um sofrimento muito grande. Isso é a verdade, tá entendendo? Ela exige muito da pessoa e ela, assim, o nível de estresse que ela traz, tanto digamos assim, no cérebro e no corpo, é muito grande. Por quê? Porque você tem que se concentrar muito. Às vezes a concentração é complicada. Você não consegue se concentrar durante geralmente quase ninguém, durante muito tempo, por muitas horas, né? E dá aquela mesma coisa. E aí você, hoje também é muito mais complicado porque a internet distrai demais. Você pega uma coisa ali, passa 15 minutos tentando uma coisa, desiste. Aí vai no TikTok ou Instagram, dá uma olhadinha. Essas mini olhadinhas, elas atrapalham demais. Tá entendendo? Ideal é que realmente você desligue o celular. Bota numa gaveta e esqueça. Quando você se distrai e lembra de alguma coisa do celular, você simplesmente não deve pegar no celular. O celular atrapalha demais o aprendizado de qualquer pessoa, tá entendendo? Demais. Se você tem consciência e ainda faz, aí não tem remédio mais. Tem que tentar. Mas assim, aprender matemática sem sofrer parece que é uma coisa cruel, mas não tem jeito, gente. Não tem jeito. Letra E aqui, por exemplo. Ó. Como é que você aprende a fazer esses limites? Fazendo 100, 200. Depois que fez os 300, o que você faz? Repete tudo de novo. É isso mesmo. Você vai na academia, a pessoa ela faz o mesmo exercício durante 10 anos. O mesmo bíceps, o mesmo... Aquele negócio lá de supino. O supino é a vida toda o mesmo supino, gente. A mesma coisa, só muda o peso. Mas é a mesma coisa. De tanto repetir, o corpo ele vai evoluir. O limite de 1.
Seno de x sobre x? Não, tem em cima. A pergunta que você deu agora. Essa daqui. Só fatorar o x, deixa eu ser. Hã? Só fatorar o x. Como assim fatorar o x? Ó, pessoal, esse daqui, como eu falei, ó, você tem que fazer com que a expressão seno de x sobre x apareça. E vamos lá? Você tem que fazer com que a expressão seno de x sobre x apareça. Aqui ela vai aparecer assim, ó. Porque o x quadrado é x vezes x, tá? E aí, você escreve assim, ó, x vezes assim. Aí esse limite aqui eu já sei quanto é que é, porque ele é o anterior, tá vendo? O limite de x sobre seno de x, ele dá 1, tá? Então, este aqui dá 1, e esse daqui, ó, limite de x quando x tende a 0 é o quê? 0. Hã? Esse aqui, daria pra fazer? Nesse caso aí, não. Nesse caso aqui, não. Não, né? Então, o limite de x quando x tende a 0 é 0. E o outro limite dá 1. E aí dá 0. A mesma coisa, ó, eu tava estudando... Eu tenho... Desde que começou a pandemia, quando começou a pandemia, eu comecei, vou procurar uma coisa para me distrair. Aí comecei a estudar francês. Aí, pois é... Depois, o problema é assim, você vai estudando. Tem um certo tempo que você não consegue mais memorizar só olhando. Aí o que você tem que fazer? Tem que escrever aquilo ali. Pega uma frase e escreve. Tá lá no aplicativo, ele vai falar, você meio que escreve o que tá ali. Hã? Aí vai escrevendo. Hã? Duolingo. Aí, assim, pra memorizar... É muito mais fácil o cérebro memorizar uma coisa quando você está escrevendo aquilo ali. Só olhar assim, a única coisa que você consegue entender é uma revista em quadrinho, gente. Livro de qualquer ciência você não aprende só olhando. Não aprende. Vamos lá. Pessoal, letra H agora. Essa daqui. Novamente, ó. Aqui eu tenho que fazer aparecer em algum momento seno de x sobre x. Não tem nada a ver aqui, né? Aí, uma dificuldade que vocês vão ter quando estiver fazendo é porque, qual é a estratégia que eu uso? Aqui já é um pouquinho diferente da estratégia que a gente usou no anterior. Eu tenho que... Vocês lembram se fosse uma expressão assim, ó? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar e dividir pelo conjugado dessa expressão aqui. Né? Aqui é parecido, porque eu vou olhar essa expressão e vou multiplicar e dividir, entre aspas, pelo conjugado dela, que é essa mesma expressão que está aqui, só que com um sinal de mais. Então eu vou lá, ó, multiplico e divido. Então vai ficar como? Vai ficar o limite, né? X tendendo a 0. No denominador, aqui vai ficar simplesmente x vezes essa expressão aqui, tá? Ó, x. No numerador, eu vou aqui fazer o cálculo, vou distribuir, ó. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes o cosseno vai dar cosseno. Aí vai ficar
menos o cosseno vezes 1 menos o cosseno. E aqui vai ficar, ó, menos o cosseno vezes o cosseno vai dar menos o cosseno ao quadrado. Ok. Agora aqui, ó, observem que eu posso cancelar o cosseno de x menos o cosseno, tá? Aí sobrou um menos o cosseno ao quadrado de x dividido por x 1 mais o cosseno. Hã? Sim. Se você colocar 1 ao quadrado e cancelar, usar aquela formulazinha, vai voltar para o começo. Aí aqui você tem que lembrar é que quanto é que é o cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x? 1. E aqui eu isolo o seno, ó. Quando eu isolar o seno ao quadrado, eu vou ter que seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Professor, em cima é limite, aí embaixo tem n tende a 0, e embaixo limite x. Aqui é x. Os dois são x. Onde é que você está vendo n? Aqui? É que parece. Aí eu vou substituir aqui, tá vendo? Ó? 1 menos o cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Então eu vou substituir. Vai ficar seno ao quadrado de x dividido x vezes 1 menos o 1 mais o cosseno. Aí esse seno ao quadrado eu escrevo como seno vezes seno. E aí observem aqui, ó, que aqui tem um seno de x sobre x, ó. Aí para ficar mais evidente, eu vou reescrever assim. Dá para cancelar? Qual? Seno de x com seno de x. Não, mas eles estão sendo multiplicados um pelo outro, não dá para cancelar não. Só se fosse dividindo, né? Se fosse seno de x dividido por seno de x. Então, eu reescrevo assim, seno de x sobre x, vezes seno de x, vou colocar assim, vezes 1. Tá? Então, esse aqui é o seno de x sobre x, ó. Esse seno aqui é esse aqui. E esse aqui
é esse aqui. Agora você calcula o limite deles individualmente. Ó. Esse primeiro aqui vai dar quanto? 1. Esse segundo, seno de 0. O terceiro, 1 dividido por 1 mais cosseno de 0. Aí vai ficar 1 vezes seno de 0, 0, vezes... O cosseno de 0 é 1, né? Aqui seno 1 vai ficar sobre 2. E aqui no final tudo vai dar 0. Porque é 1 vezes 0 vezes 1 meio. Ok? Então aqui, ó, vocês estão... uma coisa que tem que ser percebida. Uma fórmula, essas fórmulas de trigonometria, elas vão aparecer. Aqui, a outra apareceu aquela seno da soma, né? Vocês têm que lembrar. Essa aqui apareceu essa daqui. Seno de... cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, tá? Então elas vão... Então são mais fáceis, outras mais difíceis. Até agora estão entendendo mais ou menos? Gente, vocês têm que praticar, viu? Eu vou pegar aquela lista lá que eu passei para vocês, fazer um de lá também. Aqui tem uma mistura do Guido Risi e tem uma mistura do livro do Gelson Iese, de volume 8, daquele Coleção Matemática Elementar. Vocês procuraram? Vamos fazer a 31, por exemplo? Ó. Um menos o cosseno ao cubo dividido por seno ao quadrado de x. X tendendo a 0. E aí? A dificuldade exatamente é essa. Como é que eu começo? É uma pergunta que, quando você está treinando muito, você se pergunta em cada exemplo, você vai se perguntar isso. Como é que eu começo isso aqui? Hã? É uma ideia, tem que fatorar. Aí você lembra... Vocês devem lembrar daquela fatoração diferença de cubos. Vocês lembram dessa fórmula aqui? Eu já coloquei ela algumas vezes. Aí você tem que imaginar aqui, ó, que o A é 1 e o B é o cosseno de x. Depois de ter descoberto isso, né? Esse limite ele vai ser o limite de 1 menos o cosseno de x
ficar muito colado aqui. Pera, eu vou diminuir só um pouco. É a mesma coisa, tem quem copiou, não precisa mudar não. Eu vou só colocar essa expressão mais apertada aqui. Um menos o cosseno de x. Aqui vai ficar 1, né? O a vezes b vai dar simplesmente cosseno de x mais o cosseno ao quadrado de x. Dividido por seno ao quadrado de x. Na verdade, eu posso até fazer uma... Eu já vou me adiantar aqui, ó. No lugar de seno ao quadrado, do mesmo jeito, ó. Qual é a outra forma que eu acabei de escrever aqui? Seno ao quadrado. Seno ao quadrado é igual a 1 Aqui, tá vendo? Seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. Então eu troco o seno ao quadrado por 1 menos o cosseno ao quadrado. Agora essa de baixo eu tenho que fatorar também, porque como é diferença de quadrados, é 1 ao quadrado menos o cosseno. Você escreve como 1 vezes 1 menos o cosseno vezes 1 mais o cosseno. Então é o limite então aqui no denominador vai ficar 1 menos o cosseno de x, 1 mais o cosseno de x, 1 menos o cosseno de x, eu repito tudo aqui. Eu acho que essa aqui não vai aparecer o limite lá, não, do seno de x, não. Pode não aparecer. Aí agora vocês estão vendo, ó, que eu posso cancelar, ó. Sobrou quem? Mais o cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x dividido por 1 mais o cosseno de x. Aí é só substituir. Tudo por zero. 1 mais cosseno de zero, cosseno ao quadrado de zero, aí o cosseno de zero é quanto? 1, vai ficar 1 mais 1, aqui ficaria 1 quadrado, que é 1, 1 mais 1, que vai dar 3 sobre 2. Então aqui a gente, para isso aqui tem que lembrar de várias coisas, né? Tem que lembrar como fatora esse aqui, aquela fatoração de diferença de cubos, aí troca. Aí esse aqui, para sair daqui para cá, tem que lembrar da fórmula lá do... Qual é o nome dessa fórmula? Identidade fundamental, né? Trigonométrica. E aí depois tem que lembrar também como fatora aqui o quadrado, diferente de quadrados. Que é fatorado dessa forma aqui. Exato. Tem que lembrar de tudo que vocês já viram. Para simplificar e depois substituir. Aquela primeira parte lá não foi de graça não, viu, gente? Aquilo ali é muito importante. Então, se vocês não lembram, os vídeos estão aí. Não tem nem desculpa. Mas não perdi o caderno. Não tem mais desculpinha não, porque tá tudo no Siga.
Isso é extremamente Os específico. os PDFs estão tudo no Sigils e estão tudo lá no YouTube, se vocês quiserem revisar. Não tem mais desculpa. E aqui é assim, a ideia é que cada vez eu vou fazendo mais rápido, supondo que vocês já estão sabendo, porque eu já falei, não é nem aquela coisa, ah não, a gente viu sei lá, no segundo semestre do segundo ano do ensino médio, que ninguém lembra mais, mas aí não tem mais desculpa. Te vira. Deixa até na mente. Ok? Edu Juan, sem acesso à internet. Que bom. Cancela a aula, né? Tá lenta mesmo a internet. Vamos fazer outro. Pessoal, esses aqui, gente, a maioria, assim, não, é muito difícil ter algum limite desses fácil, tá? Por exemplo, 29, tá? Também. E assim, com certeza, gente, vai ter um limite desse para vocês fazerem na prova. Então se preparem, tá? Com certeza. Aquele lá que eu já disse. É só treinar. E aí, como é que eu faço isso aqui? E aí? E primeiro tem que colocar X tudo no zero. Primeiro tem que colocar x tendendo a zero. Porque a propriedade lá, o limite fundamental, que é esse aqui, é tendendo a zero. Tá? Sempre que nós formos trabalhar com seno, tem que colocar x tendendo a zero. Se for seno de x sobre x, sim. Se for seno de qualquer outra coisa, não necessariamente, tá? Mas qual é a ideia desses limites, né? Eles aqui, em algum momento, eles vão envolver o limite de seno de uma expressão dividido pela aquela expressão, tá? Imagina o seguinte. Seno disso aqui, o que está aqui, tem que ser a mesma coisa que está aqui. E o que está aqui dentro tem que tender a zero. Para poder usar aqui é 1. Aqui não tem nada disso, né? Tá bagunçado. Aí, assim, aqui é, como eu falei, a derivada é um pouco mais fácil, porque a derivada é o seguinte, tem as regrinhas, e aí você sempre sabe de onde você tem que partir, o começo. Quando vocês estão calculando limite integral, às vezes você a parte mais difícil, que é o passo inicial, não é tão óbvio. Aqui mesmo, o que você vai fazer, né? E aí, por exemplo, uma coisa que deve ser feita aqui, ou que pode ser feita, não é nem que deve, é fatorar a primeira expressão 1 menos x ao quadrado, que é 1 menos x, 1 mais x. Hã? Sim, agora a gente vai ajeitar o limite. Porque aí aqui vai exigir também que eu mude de variável. Aqui eu vou chamar essa expressão aqui de u. Por que eu vou chamar essa expressão aqui de u? Porque essa daqui, quando o x tende a 1, essa daqui vai para 0. E é o que eu quero. Então faça u igual a 1 menos x.
Aí você isola, é a mesma coisa aqui, eu vou isolar o x. Quando eu isolar o x, né, vai ficar x igual a 1 menos u. Ok? Então, essa observação. E a outra é que se o x tende a 1, o u vai tender a quanto? Você pega essa expressão aqui, ó. Se eu substituir nessa expressão, no lugar do x colocar 1, o u vai dar 0. Então, u tendendo a 0. Agora eu vou trocar tudo ali no meu limite. Onde tem x, vou trocar por u. Vamos lá. Hã? Porque não dá certo. Não funciona. É a mesma coisa de você pegar uma chave de fenda para bater Não é aquela chave de fenda quando é cruzada e quando ela é retinha assim? Você tem duas ferramentas, assim, duas possibilidades. Uma vai dar certo, outra não vai. Às vezes o que determina você escolher uma estratégia é que uma vai dar certo. Você poderia chamar, mas aí fica pior. Ó, eu vou reescrever aqui para a conta ficar completa, tá? Oi. Faça o aqui. U igual a 1 menos... Ó, esse aqui não é tão simples, tá? Porque tem muita coisinha aqui, vocês vão ver, ó. A única coisa que tá, eu não tô lembrando, é esse x. De quê? Pi vezes x? Não, esse aqui é depois, ele vai aparecer. Por enquanto ele tá quieto, né? É que nem aquele... Não consegui encontrar analogia, não. Então deixa pra lá. Ó. Que às vezes vem direto. Quando eu tô falando alguma coisa, vem no mesmo momento na minha cabeça a analogia. Agora eu não encontrei, não. Então eu vou... Ó, tá vendo? Agora é o seguinte. Eu vou substituir, fazer a minha substituição. No lugar de x tender a 0, é u... Perdão, x tender a 1 é u tender a 0. Essa expressão aqui é igual a u. Então eu troco ela por u. Vezes. Agora, este x aqui, ó, é esse aqui. Então eu vou colocar vezes 1 mais o x, que é 1 menos u. Tá? Dividido por seno de π vezes x. Quem é o x? 1 menos u. Aqui, ó. Aí aqui vai ficar o limite de u vezes 2 menos u dividido por seno. Agora eu vou distribuir aqui, ó. Π vai ficar π menos π vezes u. U tendendo a 0. Agora vocês já estão vendo onde é que isso vai parar, né? Muito longe mesmo. Vou Ctrl C. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar Ctrl X mesmo. Vou botar lá na outra página.
Das férias. Pronto. Então ficou aqui, né? Agora aqui eu tenho o seno da diferença, o seno de π, seno de πu. Então eu tenho que usar a formulazinha. Fórmula que eu já escrevi aqui uma vez. Espera aí. Vou escrever primeiro o denominador para ficar mais horrível. Pronto. Então é o seno do primeiro, né? Seno π. Como é o cosseno do segundo, tá? Como tem menos ali, menos seno A cosseno B, seno B, né? Cosseno A. Aí aqui vai ficar 2. Aí, novamente, ó. Quanto é que é o seno de π? Hã? 0. E o cosseno de π? Menos 1. Então, aqui como é 0, aqui vai zerar, ó, não tem. E aqui, este aqui é menos 1. Esse menos aqui com esse aqui vai dar mais. Então, fica o limite de... Como aqui é 0, não tem, né? Essa expressão aqui não tem. Vai ficar só embaixo seno de π, u. Ficar assim. Agora tá no final já. Aqui, tá vendo? Tá quase... Agora eu multiplico por π em cima e embaixo. Eu multiplico aqui por π. E aqui, ó. Por quê? Para ficar igual aqui e aqui, ó. Tá? Hã? O cosseno zerou, aqui não tem, porque aqui é 0. Aqui, o seno de π é 0. 0 vezes, esse aqui desaparece, tá? Não tem. E aí ficou o quê? O limite de 1 sobre π, que é esse aqui, vezes ficou assim. Aí esse do meio aqui, ó, você pode olhar como limite dividido por π. Aí você usa aquela mesma estratégia. Essa expressão aqui é 1 dividido por seno de π dividido pronto. Agora a gente está pronto para calcular. Uma coisa seguinte, ó, antes da gente terminar. Isso aqui que eu vou escrever vai economizar muito nos cálculos. Esse limite aqui, seno de u sobre u, quando u tende a 0, é 1. Só que se a expressão aqui dentro for igual a essa daqui, mas não necessariamente é o mesmo daqui, também vale. Estou querendo dizer o seguinte, ó. O limite de u, de seno de u, esse aqui também é 1, apesar de
o que está aqui não ser... Porque a propriedade é que o que está aqui e o que está aqui tem que ser igual ao que está aqui, né? Se o que está... esses dois lados aqui forem iguais e tenderem a zero, também vale a mesma coisa. Tá? Então, esse limite aqui é 1. E aí, agora é só calcular. Então, vai ficar 1 sobre π, vou colocar aqui de azul, vezes 1, porque vai ficar 1 dividido por 1, vezes, quando eu substituir aqui vai zerar, então vai ficar 2 menos 0, 2. Então, a resposta final, 2 sobre π. Eu vou colocar uma propriedade aqui que vai ajudar vocês a fazer muitos cálculos sem precisar ficar mudando a variável, tá? Vocês estão vendo, tem muita coisa aqui, né? Eu acho que eu usei tudo que a gente... Ó, posso descer? A propriedade que basicamente vem daquele limite, né? Ó, vou colocar como propriedade. Imagina assim, ó. Se o limite de f de x, quando x tende a zero, é zero, então o limite de seno de f de x sobre f de x, quando x tende a zero, é 1. Por que isso aqui ajuda? Porque você pode resolver limites como esse aqui que eu vou colocar sem mudar a variável diretamente. Por exemplo, calcule. Eu poderia já ter falado isso no começo, mas... limite de, por exemplo, 3x sobre x quando x tende a zero. Em teoria, eu teria que mudar a variável. Eu teria que chamar u de 3x e fazer um cálculo. Mas o que acontece é que se eu conseguir que a expressão que está aqui seja igual ao que está aqui, e essa expressão que está pintada de amarelo tender a zero, já é 1 direto. Por exemplo, um jeito rápido de resolver esse limite aqui, ó, é simplesmente você multiplicar e dividir por 3. Então, eu multiplico e divido por 3. Aí, o que acontece? Esse limite aqui, esse aqui, ó, essa expressão é igual a essa, ó, que nem aqui na propriedade. Isso é igual a isso. E o limite da parte amarela, limite de 3x quando x tende a zero, é zero. Ou seja, a parte amarela vai para zero quando x vai para zero. E aí, se a parte amarela, no caso, for igual, né, seno da parte amarela sobre a parte amarela é 1. Então, esse aqui de cara, você já pode dizer que é 1, isso aqui. E aí seria... qual cancelar? Como? 3x mais 3x. 3x mais... Você quer cancelar esse 3 aqui com esse? Não. Porque não é multiplicando. Seno de... não, nem é dividindo. Porque aqui não é seno vezes 3x. Tá? É seno de 3x. É o f aplicado na função. O senhor disse que tudo bem cancelar se for dividido. É, mas não, veja bem.
aqui, ó, não é, isso aqui não é um número. Este que está aqui não é um número, é uma função aplicada no 3x, tá? Se fosse um número, você poderia cancelar, mas como não é, como se fosse um f de 3x aqui, ó, dividido por 3x. Aí você não pode simplesmente pegar esse e trocar aqui, tá? Que é uma função aplicada naquele valor. Não é um número. O f que está aqui, ele é uma função, ele não é um número. Se fosse assim, 8 vezes o jeito que está aqui, aí poderia, para cancelar, tá? Então aqui daria, como essa parte azul dá 1, daí daria o 3 que está em vermelho, né? 3 vezes 1 que é 3. Vocês estão entendendo a diferença? É porque eu estou querendo dizer que o limite, tanto de x tendendo a é 1, e o limite de seno de 3x é 1 também. Mesmo essa parte, mesmo que isso aqui não seja igual ao que está aqui. Mas o fator preponderante é que o que está dentro do seno seja igual a esse, e além disso, tenda a zero. Então, uma coisa que vai fazer a gente mudar a expressão por outro termo seria quando o valor está tendendo a algo diferente de zero? Isso. E também, mas necessariamente nem precisa, às vezes. Mas porque nessa daí, se a gente acumular, também dá um. Também, se você trocar nessa propriedade aqui, ó, 0 por 1, se você trocar no lugar de, tá vendo esse 0 aqui, ó? Se eu trocar por qualquer outro número real, funciona também. Só a propriedade fundamental. Porque todas elas vêm da propriedade fundamental, ó. Porque facilita muito. Isso, porque para você não ficar, por exemplo, se o limite de A você prova isso aqui a partir da propriedade fundamental, tá? Por exemplo, ó, vamos lá, dar um exemplo aqui. Qual é o limite de seno de x menos π sobre x menos π quando x tende a π? Isso aqui dá 1. Por quê? Porque essa expressão de dentro aqui, ela vai para 0 quando x vai para π. É a mesma coisa, imagina o seguinte, a mesma coisa se eu fizesse u igual a x menos π. Aí, observasse se o x tende a π, u tende a 0. E aí o meu limite lá é o limite do u tendendo a 0, seno de u sobre u, que é 1. Então você sempre consegue transformar esses limites aqui no fundamental, desde que a expressão que está dentro do seno vá a 0. E desde que o que está dentro do seno embaixo é a mesma coisa. Então o ponto que está aqui não necessariamente tem que tender a 0, não. Porque isso facilita muito. Assim, se você souber disso, você pode pegar uma situação dessa e dizer simplesmente que ele é 1, porque eu já sei dessa propriedade. Hã? Uhum. Copinha isso aqui pra gente seguir.
Hã? Chamada para quebrar o gelo, não é? Veja aqui. Só os amigos aqui. Só os irmãos. Ai, ai, alunos. Adão, Adeline, Aline não veio, Antônia Valéria, não, Ana Valéria. É que eu peguei a de baixo e combinei com a de cima. Ana Valéria, não? Ah, é você, né? É a Aline que faltou, né? Aqui trancou. Antônio José não veio. Aurélia. Bruno. Cícera não veio. Cícero Cauã. Faltou. Cícero Emanuel. Felipe. Francisco Carlos. Não tá aqui, né? Guilherme. Ingrid. Isabel também não tá aqui. João Andrade. Jorge Luan. Jorge Severino. José Alisson. José Aleph não tá, né? José Igor. A aula não acabou ainda não, viu? Vou fazer outro exemplo. Não acabou ainda. Jorge Luigi. Esse aqui não tá. Júlia. Tá aqui, né? Lilian. Luciano não tá aqui. Marcelo. Marciele faltou. Maria Bruna. Maria Natanaele, né? Natanaele. Mateus não tá. Moisés. Paulo Fernando. Faltou. Pedro Silva. Rafael Silva. Pode tirar, Paulo. Rafael Silva. Não, Rafael. Sabrina. Sabrina Gomes. William. Qual é o seu nome mesmo? Aline, né? Quem é você? Eu vou começar, eu vou fazer isso aqui lá do comecinho, porque já tá no final aqui mesmo. Vai nessa carteiradinha de onda? Ai, a primeira, essa daqui, tangente de x sobre x.
Ah, aqui tem 100, né? Pode. Deixa eu ver. É essa daqui? Não, Deixa eu ver. Ah, nessa aqui não. Alex, você me diz aqui qual é que você tem dúvida. Melhor. Peraí, deixa eu escrever aqui. Só que a calma está passando. Deixa eu. Rapaz, sai dando Vamos lá? E aí, vamos lá, pessoal? Silêncio. Vamos lá? Hã? Não, essa aqui, ó, essas duas aqui, ó, é uma dúvida que surgiu, mas essas duas, para vocês não se confundirem, basta você substituir essas duas aqui. Ei, vamos lá? Silêncio. Eu acho que a questão aqui é porque você sempre pensa que você tem que fazer alguma conta, né? Alguma fatoração. Às vezes não precisa, que nesse exemplo, ó. Como ela é contínua, basta substituir onde tem x, eu substituo por 2. Tá? Hã? quando é contínuo, a gente já pode substituir. Já. Se não der 0 sobre 0, que é a primeira indeterminação que a gente está vendo é 0 sobre 0. Tem outras, mas se não der 0 sobre 0, você já pode substituir. Na primeira substituição não pode dar 0. Não pode dar 0 sobre 0. 0 sobre 0, mas um 0 pode. Pode dar. Ah, vamos lá. Silêncio. Já vamos. Ó, vamos lá, ó. Então esse daqui você pode simplesmente substituir, tá? Substituindo aí você faz o cálculo. Eu acho que é 3 vezes 4 menos 10, né? Mais 2. Aí vai ficar o quê? 12. Aqui vai dar o quê? Vai dar 4, né? É a resposta. Tá? Não, a de baixo parece que é uma coisa absurda, né? Mas também você só substitui. 4. Você entendeu? Entendeu, né? A de baixo também você só substitui por menos 2. Onde tem x você joga menos 2. É contínua também. Na fração, gente, se não zerar embaixo, você pode... Mas assim, uma coisa que vocês podem pensar, antes de vocês tentarem qualquer coisa, substituam direto. Porque se não der 0 sobre 0, é porque é aquele valor que deveria ser, já não tem que fazer mais nada.
às vezes eu já coloquei uma questão assim, aqui você fica tão, digamos assim, fissurado em fatorar, ou então, eu tenho que substituir alguma coisa. E aí, você tinha encontrado as raízes, fatora, mas não precisa. Eu já coloquei uma questão assim, o aluno fez a mais difícil, não fez essa, ou então fez essa aqui errado, porque pensou que tinha que fatorar, que tinha que fazer alguma coisa de outro mundo. Se você quiser colocar uma dessa aí na prova, ó, então essa daqui, ó, se a gente substituir, vamos lá, pessoal. Se nós substituirmos, vai dar o quê? Vai dar menos 2. Eu vou colocar aqui tudo, depois a gente faz o cálculo, tá? Vai ficar menos 2 ao quadrado. Ok? Então, onde tem x, eu substituo por menos 2. Substituo por menos 2. Aí eu faço o cálculo aqui. Quando é que dá menos 2 ao cubo? Dá menos 8, né? Ó. Essa daqui vai dar 8, né? Mais 6, mais 2, dividido. Aqui vai dar 4, menos 8, mais 2. Aí aqui vai zerar. Embaixo vai dar menos 4 mais 2, menos 2, né? Não, é isso não. Ó, vai dar 8, né? Dividido por menos 2. Tá? Menos 4. A raiz cúbica de menos 4 existe. Né? O menos aqui eu posso tirar, né? Assim, ó. Só para esclarecer, eu posso fazer assim, tá? Como é que você sabe que... Como é que eu vou saber que você está sabendo? A raiz cúbica de menos 1 é menos 1. É que você tem... prova escrita é mais ou menos o seguinte. A pessoa que está escrevendo a prova, ela tem que convencer o outro que vai corrigir. Aí se eu parasse na raiz do menos 4. Eu vou pensar, ele não sabe tirar o menos 1. É o que eu vou pensar. A verdade é assim, quando você... é muito complicado julgar a intenção da pessoa no papel. Não tem, pois é, não dá para julgar. Prova escrita a parte seca, que eu não posso julgar. Pode ser que você saiba, você que simplesmente achou que não precisasse. Mas como é que eu vou saber isso? Então nessa daqui é só substituir também. Deu certo? Então é por isso que você tem que deixar o mais claro possível para a pessoa que quando ela está lendo, ela não ter dúvida que tá tudo certo. Eu quando eu fazia prova, também é que também assim, você tem que conhecer os, eu vou parar aqui.